quarto ano, olha a Pro aqui agora com uma aulinha de geografia. Vamos começar a nossa aula. Peguem os materiais, coloquem em cima da mesa, coloquem os livros, lápis, borracha, que a nossa aula vai começar. Mas antes eu gostaria de dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade, a Pro não vê a hora de poder estar com vocês novamente, tá? E vamos seguindo aí nessa nossa metodologia de aulas online, com atendimento em tempo real para facilitar as atividades, o desenvolvimento das atividades, para que vocês possam ter acompanhamento da Pro, né? E com fé em Deus, tudo isso vai passar e logo, logo a gente vai estar vivendo o que de fato a gente gosta de viver, que é o nosso espaço, a nossa escola, ok? Vamos lá? Para começar, você vai identificar o conteúdo da aula de hoje, tá? No material de vocês. Hoje nós vamos falar sobre trabalho no campo e na cidade. O conteúdo vai estar presente nas páginas 50 a 53 e as atividades vocês vão encontrar nas páginas 54 a 58. Então, gente, trabalho no campo e na cidade. Mas antes, vamos entender que o espaço da cidade ele é diferente do espaço do campo. Isso vai desde a forma de viver, de se relacionar uns com os outros, as pessoas na sociedade se relacionarem uns com os outros, como também a forma de viver as atividades entre cidade e campo. Então, desde a relação até as atividades que são desenvolvidas entre um espaço e outro vão ser diferentes, tá? Então, as pessoas que vivem na cidade, elas se dedicam às atividades comerciais, industriais, né? Elas têm mais acesso à escola, à tecnologia. Então, a forma de viver dessas pessoas vai ser diferente, ok? As pessoas que vivem no campo se dedicam às atividades da agricultura, da pecuária. Então, elas têm um ritmo de vida diferente. Elas têm, na verdade, mais contato com a natureza. Elas têm mais paz, porque o ambiente é mais tranquilo, não tem tanto barulho, não tem tanta poluição, tá? Então, as atividades do campo e da cidade são dependentes uma da outra. Não adianta a gente dizer que o campo ele não tem significado, porque isso é pura ilusão, né? A gente precisa muito da agricultura e a agricultura ela é desenvolvida na área rural, tá? Mas a cidade também tem sua importância. Então, existem atividades na cidade que a gente não vai encontrar no campo. Então, é por isso também que acontece muito a questão da migração. As pessoas saem do campo e vão para as cidades em busca de uma vida melhor, porque na cidade elas vão ter mais oportunidade, tá? Mas existem também pessoas que não deixam a vida no campo por nada, que elas simplesmente amam aquele ritmo de vida, aquele contato com a natureza, tá? Então, gente, as atividades exercidas no campo, a agricultura, é o cultivo de plantas, né, para serem consumidas, na verdade, ou vendidas. Por exemplo, existem pessoas que plantam para vender, né? Vivem daquilo ali, elas plantam, colhem e vendem o que produziram, tá? Como são cuidadas essas áreas? Elas precisam ser cuidadas, então não basta a gente ter uma área de campo, dizer eu vou plantar sem cuidar, é preciso todo um preparo. Os agricultores, eles sabem lidar com a terra, eles conhecem as condições do tempo, as condições do solo, isso facilita muito a vida deles e o desenvolvimento das atividades. Tá? Então, eles preparam o solo, eles conseguem nutrir o solo. Hoje em dia já é possível, por exemplo, um agrônomo chegar e descobrir qual é o tipo de nutriente que está mais constante naquele tipo de solo. Se ele vai plantar, por exemplo, um pé de manga e sabe que a manga precisa de um determinado nutriente, ele consegue fazer análise do solo e saber se aquela plantação vai prosperar ali, se não tiver aquele nutriente que aquele tipo de planta precisa. Ele tem como estar adicionando no solo, tá? Então, a questão da decomposição de matéria orgânica para a formação de humus, isso deixa a terra mais fértil, né? Eles conseguem obter melhores resultados dentro do processo de plantação na agricultura. Então, isso vai, de certa forma, facilitar para ele, porque ele já conhece as técnicas do plantio,
né? Aquele preparo de revolver a terra, deixar a terra fofinha para que a semente possa germinar, né? A questão da quantidade de agrotóxico, eles conhecem muito bem quantidade, como deve ser utilizado, como não deve ser utilizado, tá? Sobre a decomposição, a superfície do solo, gente, ela precisa que restos de seres vivos que já morreram, no caso, restos de animais e vegetais que entram em decomposição ali, o solo precisa disso, porque isso vai nutrir o solo e vai deixar ele mais fértil. Então, é muito interessante essa questão da decomposição de restos de animais e vegetais no solo. Isso torna o solo bastante rico. Então, gente, a superfície do solo, ela pode sofrer um processo chamado de erosão, que pode acontecer por meio do vento, da chuva. Isso vai desgastar o solo, cria um desgaste muito grande no solo, prejudicando ali aquele solo, tá? Então, o que há na superfície se mistura com o que há na parte inferior, tá? Então, os restos da decomposição vão se infiltrando ali e vai aparecendo a presença do humus, que vai tornando o solo fértil. Então, isso são fenômenos que acontecem no solo, que acabam, de certa forma, enriquecendo aquele solo, tornando melhor para plantio, tá? Então, sobre as formas de cultivar as plantas, nós temos aí monocultura, policultura e cultivo de subsistência, que nós vamos ver agora cada um deles e tentar entender, tá? Então, na monocultura, gente, é o cultivo, a gente vai encontrar o cultivo de apenas uma espécie vegetal. Normalmente, quem trabalha com a monocultura são agricultores que trabalham com pouca plantação. É uma coisa mais restrita, uma coisa menor, entendeu? Não é tão grande, não são grandes plantações. É como se ele plantasse ali naquele pedacinho de terra, trabalhasse com poucos recursos, tá? Onde ele vai ter um tipo de plantação, tá? Diferente daqueles grandes fazendeiros que plantam vários tipos de plantas para exportar frutas, então ele trabalha com um maior, tá? Aí já não é monocultura, a monocultura já é uma coisa bem pequena, bem reduzida. Temos a policultura, que é sobre essa fala que a Pro terminou de proferir agora, né? Que a gente sabe que é o cultivo de diversas espécies de plantas, tá? Onde ele vai plantar e ele vai exportar, talvez, vender, vai ganhar dinheiro. Temos também o cultivo de subsistência, que é aquele cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas das pessoas que plantam. Então, existe, por exemplo, uma família que mora ali na fazendinha. E eles plantam para eles consumirem. Então, isso é chamado de cultivo de subsistência, tá? Gente, no trabalho do campo, nós temos a rotação de cultura. Por exemplo, plantei por muito tempo café. E aí o café ele vai tirar do solo determinado nutriente. Passando algum tempo, o solo começa a ficar um pouco pobre naquele tipo de nutriente. Então eu preciso fazer uma rotação de cultura e plantar outro tipo de vegetal que vai extrair do solo outro tipo de nutriente. Tá? Então isso é uma rotação de cultura. Seria a rotação de cultura também você dividir o solo em diversas áreas e mudar, no caso aí, que seria, na verdade, a mesma coisa, né? Você vai plantar, na verdade, outros tipos de vegetais. Você vai fazer uma rotação. Ou, durante um ano, eu plantei aqui alface. No próximo ano, eu vou plantar outro tipo de vegetal, tomate. E no outro ano, eu vou plantar outro tipo de vegetal. Você vai trocando. Então, o nome disso é rotação de cultura, tá? Então, gente, não podemos esquecer que todas essas técnicas exigem conhecimento. Então, o uso de fertilizante estimula o aumento da produção das plantas. Mas se ele for utilizado em grande quantidade, ele pode prejudicar tanto a plantação como o solo, tá? Não podemos esquecer que aquilo ali é plantado para consumo. Então, se você arrocha muito no tipo de fertilizante, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você planta bastante e você percebe que tem uma praga destruindo sua plantação e você utiliza muito agrotóxico, você vai prejudicar o meio ambiente e pode até causar algum dano à saúde da pessoa que vai estar consumindo aquele tipo de vegetal. Então, o uso desses produtos químicos na plantação, ele precisa ser
bastante dosado, tem que se utilizar com conhecimento para que não se exagere na utilização e depois tenha problemas, né? Então, assim, o uso de agrotóxico ele deve ser evitado em excesso, ele deve ser realmente utilizado na dosagem correta, tá? A necessidade do cuidado da agricultura é justamente esse, é tratar o solo como ele deve ser tratado para o plantio, tá? Em caso de desmatamento, fazer replantio de áreas, tá? Cuidando, desenvolvendo novas técnicas, né? A tecnologia tá aí que ajuda a desenvolver técnicas modernas, que ajuda bastante. Então, tem que saber procurar, entender quais são essas técnicas, o que ela pode trazer de positivo para a plantação e começar a utilizar, porque muitas dão muito certo, tá? Então, cuidados que se devem ser tomados na agricultura é conhecer e respeitar o período correto para o cultivo da colheita, adequar as espécies vegetais ao clima, né? E não provocar o desgaste do solo por queimadas. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos, evitar produtos químicos, porque isso não é bom para a saúde. Ajustar a quantidade de água no solo, ter cuidado com solos encharcados, porque isso prejudica a plantação. Então, ele nem pode ser muito seco, nem pode ser muito molhado. Tem que haver uma dosagem certa, um equilíbrio da água. E aproveitar o solo por meio de emprego de técnicas modernas, tá? Então, a gente sabe que hoje existem equipamentos que são bastante modernos, que facilitam a vida dessas pessoas que trabalham no campo. E essas técnicas devem sim ser adotadas. Então, fazer um acompanhamento da lavoura com um agrônomo é uma indicação muito positiva. Trabalhar com quem realmente conhece sobre o solo. Então, o solo ele precisa de cuidados que muitas vezes o agricultor, por não ter conhecimento a essa tecnologia, ele acaba se perdendo um pouco. Então, é importante que se ele não entenda, o que é muito difícil, normalmente quem trabalha com a terra conhece muito bem, né, como se deve trabalhar ali, mas as técnicas modernas, elas ajudam sim a melhorar essa forma de trabalhar, de realizar essas atividades no campo. Ok, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês realizem as atividades e, ó, um super beijo. Pra estar morrendo de saudade de vocês, tá, gente? Não deixem de realizar as atividades. E a Pro pede também que vocês procurem fazer leituras, assistir vídeos. A Pro vai estar indicando alguns vídeos para vocês, tá? Para ajudar nessa fase, nesse processo em que a gente está, nesse distanciamento, em que a gente não pode estar juntos na escola, ok? Um super beijo e até a próxima aula.